E está no ar, Diário da Pátria. Perfis de 16 aliados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, investigados por suposta disseminação de fake news, foram bloqueados pelo Twitter e pelo Facebook nesta sexta-feira, dia 24. A suspensão das contas foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A decisão faz parte do inquérito das fake news, que apura ataques a ministros da corte e disseminação de informações falsas, e tem Moraes como relator, com multa de R$20 mil ao dia para as empresas que descumprirem a ordem. Todas foram suspensas nesta sexta. A decisão cita como titulares das contas a serem suspensas Roberto Jefferson, Luciano Heng, Edgar Corona, Otávio Faccouri, Edson Salomão, Rodrigo Barbosa Ribeiro, Bernardo Kister, Alan dos Santos, Winston Rodrigues Lima, Reinaldo Bianchi Jr., Enzo Leonardo Momenti, Marcos Domingos Belízia, Sara Giromini, Eduardo Fabris Portela, Marcelo Stachin e Rafael Moreno. Em maio, o grupo já tinha sido alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro em desdobramento do inquérito. Na época, Moraes determinou o bloqueio de contas em redes sociais de 16 investigados. Os perfis seguiam ativos até esta semana, o que levou o magistrado a reforçar a determinação na última quarta. Advogados dos alvos disseram à TV Globo que recorreram da decisão do ministro do STF. Em nota divulgada nesta semana, o Twitter disse que agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal. O Facebook, também por meio da nota, afirmou que respeita o judiciário e cumpre ordens legais válidas. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wage Karten, criticou a decisão do Supremo e usou o termo censura. Ao publicar a mensagem em rede social, ele marcou uma conta falsa já suspensa do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a decisão do Facebook e do Twitter de derrubar as contas de apoiadores de Jair Bolsonaro é sem precedentes na rede mundial, que se caracteriza pela ampla liberdade de expressão. A decisão de suspender as contas é contraditória porque a investigação não está concluída. País sob censura, disse. No fim da tarde, o blogueiro Alan dos Santos, um dos alvos da operação, passou a utilizar o Twitter em uma conta alternativa criada em junho de 2009. O perfil não é listado na decisão de Moraes. Ao reiterar a ordem de derrubada das contas em território nacional, na quarta, Moraes afirmou que o objetivo da medida é evitar que os perfis sejam utilizados para possíveis condutas criminosas apuradas. Considerando-se a necessidade do correto cumprimento da ordem judicial de bloqueio de perfis utilizados pelos investigados nestes autos, evitando-se que continuem a ser utilizadas como instrumento do cometimento de possíveis condutas criminosas apuradas nesses autos. Segundo o ministro, as empresas justificaram que não haviam cumprido a primeira decisão, de 27 de maio, porque a ordem foi genérica e não informou os perfis exatos que deveriam ser bloqueados. Moraes ressaltou que as investigações indicam possível existência de uso organizado de ferramentas de informática, notadamente contas em redes sociais, para criar, divulgar e disseminar informações falsas ou aptas a lesar as instituições do Estado de Direito, notadamente o Supremo. Em manifestação enviada ao Supremo no dia 23 de junho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a concessão de um habeas corpus para que fosse derrubada a ordem de bloqueio de um dos investigados. Segundo Aras, a medida seria desproporcional e sem utilidade. O procurador afirmou que, em maio, já havia se manifestado contra a exclusão das contas dos 16 investigados no STF por ferir a liberdade de expressão. Ele diz: na ocasião, foi apontada a desproporcionalidade das medidas de bloqueio das contas em redes sociais vinculadas aos investigados, por serem as manifestações apontadas de crítica legítima, conquanto dura, amparadas pela liberdade de expressão. O caso está sob a relatoria do ministro Edson Fachin. O ministro pediu informações para Moraes. Reagindo ao bloqueio, Roberto Jefferson acusou o STF de ser semelhante ao Tribunal do Reich alemão. O assessor parlamentar Edson Salomão disse ao G1 que acha a decisão um absurdo e que o que ele tem para falar é que a censura está instalada no Brasil. Outra reação por parte dos investigados foi a criação de novas contas nas redes sociais. Aproveitando que na decisão o ministro fez referência a 16 contas específicas no Twitter e 12 no Facebook, mas que não há na sentença restrição à postagem por outras contas não listadas, Roberto Jefferson está utilizando a conta da sua filha no Twitter, a ex-deputada Cristiane Brasil. No Twitter dela, ele publicou: amigos, aqui é Roberto Jefferson, entrei na conta da minha filha para agradecer a todos pelo apoio. Em breve estaremos juntos novamente. Alexandre, não tema a sua tirania, disse o ex-deputado.
Já o blogueiro Alan dos Santos usou uma conta alternativa no Twitter, @AlanDLSantos. O empresário Luciano Heng postou no Instagram que não foi objeto da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, criou uma nova conta no Twitter. Em um primeiro tweet, ela disse que a ação do STF tem como objetivo desmantelar os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Para mais informações, temos links e tweets na descrição. Para todo mundo que for ver as matérias, vai ver muita gente apoiando a decisão do ministro do STF em censurar algumas pessoas. É interessante ver que não há, de fato, algum crime acontecendo. É apenas perseguição. Porém, por haver muitos desafetos pela questão política, muita gente nos comentários da reportagem estão aplaudindo a decisão do ministro. E o que temos a aprender aqui? Temos a aprender que, se o que o STF fala é lei, ainda este ano o presidente Jair Bolsonaro poderá indicar uma pessoa para o lugar do ministro Celso Mello, que vai aposentar por idade. Hoje você aplaude o STF limitar os apoiadores do Bolsonaro. Será que você ainda vai apoiar o STF quando ele estiver perseguindo os opositores do Bolsonaro?